Paz do Senhor, amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor Deus tem nos concedido de estar nos reunindo nesse estudo, nesse núcleo de estudo bíblico, para nós estudarmos a palavra de Deus, especialmente as lições da CPAD, o quarto trimestre de 2020, que tem o título A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Lembrando que essa revista, nós já tivemos outro assunto dela, só que foi em 2003, olha só o tempo, né? 7 anos atrás, com o título O Sofrimento dos Justos e o Seu Propósito, esta revista já comentada pelo nosso amado pastor Cláudio Honor de Andrade. E também eu vou me valer de alguns textos dela, porque está muito interessante o que ele aborda aqui na sua lição, tá bom? E nós vamos também estudar sobre a lição de número 3. Eu quero desde já agradecer aos irmãos que têm nos apoiado no grupo, que têm pego os nossos materiais. Quero pedir a você que possa compartilhar esse estudo, convidar outros irmãos para junto a gente estudar sobre este tema que eu acredito que é tão importante, essa questão. Nós já estamos estudando, né, no trimestre passado ou retrasado, sobre Efésios, onde também estudamos um pouco sobre essa questão da realidade espiritual, essa questão da batalha espiritual. E agora nós estamos voltando aqui, pelo menos neste ponto, nessa lição de número 3, que tem esse título Jó e a realidade de Satanás. Amém? Estão vendo aqui, irmãos, o nosso gráfico, esboço, como eu sempre digo para os irmãos. Mostrei lá para os irmãos, coloquei uma foto onde a gente mostra, são 4 pedaços impressos, né, na impressora A3, a impressora A4, desculpa. E aí a gente vai e monta e faz essa impressão grande aqui, que dá para você dar uma aula tranquila, os irmãos participando, vendo as imagens, porque tudo isso ajuda, né? As imagens ajudam a fixar. E aí nós temos esse tema, Jó e a realidade de Satanás. O texto áureo está em Jó capítulo 1, versículo 6, que diz: Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Jó 1, 6. Ok? A nossa verdade prática diz: segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só o venceremos com as armas espirituais. E a nossa leitura bíblica em classe, como não poderia deixar de ser, está no 1º capítulo de Jó. Tá bom, irmãos? Então, você que tem a revista, acompanhe aí com a gente, né? Você pode também fazer os seus comentários, dizer também, dar a sua participação, você que é professor, porque nós precisamos aprender juntos. Então, é importante que você também participe. O primeiro capítulo, nós vamos falar do versículo 6 ao versículo 12, e depois capítulo 2, versículo 4 e 5. O versículo 6 fala de uma apresentação de súditos em uma corte real. Quando os filhos de Deus vão se apresentar perante o Senhor, Satanás também vai entre eles. Alguns questionam se Satanás tem esse acesso ao céu. E aqui, de alguma forma, Deus permite essa aproximação do adversário. Então, nós temos aqui uma corte, a cena é de uma corte, onde súditos estão se apresentando para falar com o seu rei, com o seu senhor. E aí o versículo 7, quando chega, digamos, a vez de Satanás, Deus
quer saber aonde ele está, né? A localização. Então, o versículo 7 fala dessa localização, praticamente da atividade dele, aonde ele está. E aí ele diz que é de rodear a terra, de passear por ela. Então, perceba que o inimigo de nossas almas, ele não está preso, como alguns acham, lá no inferno. Ok, irmãos? Então, no versículo 8, a gente vê aqui Deus instigando Satanás para que ele fale da atuação dele, né? O que é que ele estava fazendo, se ele tinha observado, porque o trabalho dele é de rodear a terra, então ele está observando, ele está vendo o que as pessoas estão fazendo. E aí Deus pergunta se ele tinha visto o seu servo Jó, que era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. São essas qualidades que nós já estudamos na lição passada, ok? E aí nós temos o versículo 9, quando Satanás, ele tinha assim observado. Então, nós temos aqui a observação do inimigo, né? A ação dele enquanto observador. E ele tem essa vantagem sobre os seres humanos, porque ele é invisível, então ele está observando, vendo tudo que os seres humanos estão fazendo. E aí, de fato, ele tinha visto que o que acontecia na vida de Jó. Mas ele faz uma acusação, porque, ora, ele não te serve em vão, ele te serve porque tu deste tudo para ele, tu cercaste a ele de bens. Então, ele tem tudo, por isso que ele te serve, mas tira tudo quanto ele tem e tu vais ver se ele não vai, que aí é que entra o versículo 11 com essa sugestão, com essa provação, digamos assim, do próprio adversário. Olha, ele te serve por interesse, ele te serve porque tu dá a ele tudo que ele tem, mas se você tirar, se o Senhor tirar tudo isso dele, então ele vai blasfemar de ti na tua face, ou seja, a provação do inimigo. Ele não só observou a Jó, mas ele fez uma acusação, porque na realidade ele não poderia saber se Jó servia a Deus por interesse. Até porque Deus mesmo é quem diz que ele era um homem reto, íntegro, temente, que se desvia do mal. Só que o nosso adversário, ele sempre duvida do próprio ser humano, não é? Não acha que o ser humano pode ser, sim, redimido pelo Senhor, servir ao Senhor, não por interesse, mas pelo que o Senhor é. Então, no versículo 12, nós temos aí a permissão de Deus. A questão da soberania de Deus, né, está envolvida. A questão que nós falamos em vezes passadas sobre a teodiceia, a ideia do mal, por que existe o mal, por que Deus permite esse tipo de provação. Então Deus diz, olha, tudo que está nas suas mãos, você pode, tudo que ele tem está nas suas mãos, só não atente contra ele. Mas ele faz essa primeira tentativa, a primeira tentativa, Jó perde tudo, que vai ser a lição que vem, no domingo que vem, quando nós vamos falar sobre o drama de Jó, o que tem acontecido, o que acontece com ele. E aí, Satanás não é bem sucedido nesta investida, então ele vai na segunda provação, que aí nós já entramos para o capítulo 2, é quando essa provação ela deixa de ser nos bens materiais, nos seus familiares, que no caso foi nos seus filhos, porque tanto os bens materiais ele perdeu, quanto também os seus filhos ele perdeu. Agora a provação vem direta nele. Então, atenção aqui, irmãos, nós já aprendemos isso. De início, Satanás vai tentar em relação aos bens que você tem, porque ele sabe que todos os bens que você tem é tributado a Deus. Tudo que nós temos é tributado a Deus. O salmista diz, isto foi a mão do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Aleluia! Tudo que nós temos, glorificamos a Deus.
E o que não temos também, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ele não blasfemou contra Deus, mas ele vai lutar contra o bem que você tem. Atente para isto, tá bom, irmão? E ele vai lutar também contra a família, porque você vê aqui que toda a família dele, os filhos e filhas foram atingidos por aquele vento que bateu nos 4 cantos da casa. Imagino que aquelas casas do Oriente eram aquelas casas com a sua laje, então evidentemente tanto as paredes quanto o teto caiu por cima deles e todos eles morreram ali. Mas agora a provação é mais pessoal. Tanto é que ele diz, olha, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Ou seja, o homem vai fazer tudo para sobreviver. É interessante que este conceito no Novo Testamento, no Evangelho, é totalmente diferente do que Satanás está propondo aqui. É por isso que Paulo disse, eu não tenho por preciosa a minha vida. E o próprio Senhor Jesus também não a tinha. Tanto é que deu a sua vida na cruz do Calvário por todos nós. Né? Ou seja, o que Satanás está dizendo aqui é que o homem vai fazer de tudo para sobreviver. Ele vai usar todos os artifícios, todas as artimanhas para sobreviver. Mas é diferente esse conceito no Novo Testamento, porque de fato a nossa vida está entregue nas mãos daquele que é o verdadeiro dono, que é o nosso Deus. Então Deus permite, aí novamente entra toda aquela discussão sobre a teodiceia, sobre a origem do mal, porque Deus permite o mal. Essa pergunta, você sabe, todos os estudiosos aí, que a gente lê, os irmãos também pesquisam, que eu saiba, nenhum deles até agora conseguiu dizer que achou a resposta para o sofrimento. A prova disso é que no livro de Jó, a conclusão dele, não há uma resposta para o sofrimento. E na realidade, quero dizer para os irmãos que Deus não tem obrigação de responder para nós o porquê do sofrimento. De fato, ele não tem. Mas o que ele faz é provar que ele é Deus acima do sofrimento. Mesmo no sofrimento, Deus está. Ainda que pareça que ele não está, porque Deus faz dessas coisas. Deus é sem ser, Deus está sem estar. Não é isso? Quando você realmente pensa que Deus não está, mas Ele está. De maneira oculta, de maneira escondida, de maneira, sabe? Mas você tem aquela convicção que você não passaria pela prova, pela dificuldade, pela luta, pelo ataque do diabo, se não fosse a intervenção divina. Você lembra do que Satanás falou em relação a Pedro para Jesus? Pediu para cirandar, nós vamos falar sobre isso daqui. Pediu para cirandar na vida dele. E Jesus não impediu Satanás de cirandar na vida de Pedro. Ele foi sim passar pela ciranda, pela prova, pelo crivo. Mas o que Jesus fez foi, eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfalecesse. Então preste atenção, meu amado. Você pode passar sim pela ciranda, pelo crivo de Satanás, biblicamente falando. Mas tenha certeza que você tem um sumo sacerdote que está intercedendo por você, por mim, por nós, para que a nossa fé não desfaleça. Amém? Então vamos lá dar continuidade. Os objetivos gerais. O objetivo geral é destacar que Satanás não é um ser autoexistente. Ou seja, se ele fosse autoexistente, seria Deus. Mas ele é um ser criado. Foi criado pelo próprio Deus. E a sua ação
não se sobrepõe à soberania de Deus. Pois também, se a sua ação estivesse acima da soberania de Deus, ele não seria Deus. Tá? Então, meus amados, e aí tem os objetivos específicos, explicitar que o livro de Jó não procura explicar a origem de Satanás, mas seus atributos revelam quem ele é, afirmar que as obras do diabo são visíveis e que o livro de Jó revela a sua natureza maligna, e sublinhar o ocaso do diabo, isto é, os seus intentos sobre Jó não foram alcançados. Aí aqui, meus amados, nós temos o nosso gráfico esboço. Primeiro ponto, o livro de Jó é a natureza de Satanás ou de Satã, um ser espiritual, um ser criado, um ser dotado de personalidade. E eu acrescentei aqui porque personalidade está relacionado com intelecto, capacidade de pensar, volição, capacidade de ter vontade própria, e sensibilidade, a capacidade de ter todos os sentimentos. Então, se ele é uma persona, então ele tem esses três aqui, vamos falar sobre isso. O segundo ponto tem o livro de Jó e as obras de Satanás, né? Dor e sofrimento, que ele faz, acusação, tentação, temos mais um acréscimo ali para colocar, para incrementar mais esse ponto. E o livro de Jó e o ocaso de Satã, ou seja, aqui esse ocaso você entende como a derrota, né? Digamos assim, o final da ação do diabo em Jó. Então, a queda e ruína de Satanás, Jó e o testemunho de Deus, e nós temos aqui a conclusão, tá bom? Meus amados, na sua revista aí tem essa parte aqui, interagindo com o professor. Eu achei muito interessante o que ele fala aqui, porque o que o comentarista diz é que existe uma, digamos assim, uma espécie de polaridades em relação ao diabo. E aí eu quis mostrar isso daqui para você ter uma ideia mais ou menos do que é que esse assunto trata, dessa interação que na realidade é uma correção que a gente precisa fazer. Preste atenção, a escola dominical, ela existe para ensinar a palavra de Deus da maneira correta. E fazendo assim, ela vai dirimir, ela vai diminuir, ela vai acabar com esses erros que as pessoas ensinam, tá bom? Então, inclusive nessa revista do pastor Cláudio Honor de Andrade, ele fala sobre a questão do dualismo. Eu vou ler um ponto aqui para os irmãos verem. Muitos são os crentes que inconscientemente professam o dualismo. Segundo essa doutrina, há no universo duas forças opostas que se encontram em permanente conflito. Presta atenção nessa imagem aqui, está muito viralizada na internet, né? Então, em permanente conflito, o bem e o mal. O bem e o mal, tá? Esta luta só haverá de chegar ao fim quando o primeiro triunfar sobre todos os resquícios do segundo, tá bom? Então é isso que ele diz aqui. Aí depois ele nos informa, o dualismo é carente de fundamentos, porque na verdade quem tem de lutar contra Satanás não é Deus e sim os crentes, Tiago 4:7. Entretanto, nessa luta nós não estamos só, porque o Senhor enviou o Consolador a fim de nos confortar em toda esta luta, e também as armas espirituais que nós estudamos em Efésios 6. Ainda estão lembrados, irmãos, das armas espirituais? Vamos lá. Cinto da verdade, os calçados do evangelho da paz, couraça da justiça, escudo da fé, espada do espírito e o capacete da salvação, né? Então é muito importante, é assim que nós vencemos o nosso adversário. Preste atenção. Então essa doutrina do dualismo, ela traz assim essas ideias errôneas. Por conta disso, eu coloquei aqui, e eu queria que vocês entendessem, porque é uma simbologia tão simples, mas dá para explicar melhor. Quando você vê aqui esse símbolo, o que é que você vê aí? Um ponto de interrogação. Ponto de interrogação é dúvida. Dúvida quanto, digamos assim, à existência de alguma coisa. Então, de um lado da balança, você tem aqueles crentes, aquelas pessoas, crentes ou descrentes mesmo, né? Que não acredita na figura do diabo, na existência de Satanás,
que duvida da existência de Satanás. Certo, irmãos? Então eles vão para o polo oposto. Ou se não duvida, pelo menos eles vivem a vida como se o inimigo não existisse. E isto é um erro. É um erro por quê? Porque o adversário existe. Nesta lição nós vamos ver que tudo aconteceu com Jó por causa da ação do diabo, claro, com a permissão de Deus, mas foi a ação de Satanás. Então você não pode dizer que não existe, mas aí tem pessoas que vivem dessa forma, né? Nesse polo ali, colocando dúvida como se o adversário não existisse. No polo oposto, irmão, no polo oposto nós temos aqui um sinal de exclamação, né? Que a gente pode dizer assim que é uma afirmação. Aqui já está afirmando, aqui já está mostrando que existe, mas também esse polo aqui é supervalorizado. Então, se de um lado você tem aqueles que negam, do outro lado você tem aqueles que já exageram. Se de um lado você tem aqueles que diminuem, de outro lado você tem aqueles que aumentam. Já viram isso? Pregadores que pregam assim, falando tanto no diabo, que na realidade eles falam mais de Satanás do que do próprio Deus. É mais ou menos isso. Dão uma ênfase maior à figura do diabo. Aliás, eu coloquei no nosso grupo aí a afirmação do C.S. Lewis, não é que ele fala exatamente sobre isso. Eu não vou falar aqui com as palavras dele, mas de maneira bem direta ele fala sobre isso, que nós cometemos dois erros em relação ao diabo, não é? Ou nós menosprezamos, desacreditamos, ou nós supervalorizamos, superdimensionamos, potencializamos a figura de Satanás. E é interessante que ele conclui dizendo que os dois opostos agradam ao diabo. Por quê, irmão? Por isso que a gente precisa ter o equilíbrio, e essa lição ela veio para nos mostrar isso. Se de um lado você tem aquele que nega a sua existência, Satanás vai agir na vida dessa pessoa com tranquilidade. Mas se por outro lado você tem aquele que potencializa, você abre brechas para a ação do inimigo também na vida daquela pessoa. E o que é que nós temos que fazer, meus amados? Ter equilíbrio. Ter equilíbrio. Saber que ele é real, saber que ele existe, mas saber que é um ser criado. Saber que o nosso Deus, que o Deus que nós servimos, está acima de tudo e de todos, tem todo o poder. Eu costumo dizer, fazer uma analogia bem simples, eu não sei se vocês vão entender o que eu vou dizer, mas é muito simples. Eu costumo dizer que Deus não olha para cima. Se nós olharmos daqui para cima, nós vamos ver as nuvens, nós vamos ver o céu azul. Se um astronauta está lá nessa parte, ele vai olhar também para cima e vai ver o vácuo, ele vai ver alguma coisa. Mas Deus não olha para cima. Por quê? Você me pergunta. Porque não há nada acima de Deus para ele olhar. Que coisa maravilhosa. É uma coisa simples, lógica, mas que, falando assim, eu acredito que fica mais fácil de nós entendermos. Por que não tem nada para ele olhar? Porque não tem nada acima dele. Não existe nada acima de Deus. Significa dizer que ele tem o poder sobre todas as coisas, tá bom? Então, meus amados, essa figura aqui ela está completamente errada, porque Jesus já venceu o nosso adversário lá na cruz do Calvário, tá bom? Eu sei que você pode dizer, mas meu inimigo, o mal ainda não existe no mundo? Sim. Aí você vai entender aquela parte da teologia que fala do já, ainda não. Ele já venceu de maneira antecipada, mas a vitória final, a conclusão final, vai ser no final dos tempos. E aí você vai entender claramente isso. Tudo bem, irmão? Meus amados, então vamos aqui para a nossa lição, para os nossos pontos. Eu vou mostrar esses dois gráficos em conjunto, tá bom? Para ficar melhor para a gente entender. Eu acredito, né? Então, assim,
nosso primeiro ponto fala do livro de Jó e a natureza de Satanás. Então, fala de um ser espiritual, fala de um ser que é criado, tá? E um ser dotado de personalidade. Esse gráfico aqui, meus amados, eu sempre digo para os irmãos estarem atentos à direção da leitura do gráfico, tá? Quando você olha para cá, você sabe que a leitura é de baixo para cima, bem simples. Mas a leitura dessa aqui é horário, né? Começando daqui, ó, aí vai da esquerda para a direita até chegar aqui, tá? Então você vai assim, fazendo esta leitura aqui, tudo bem? Então no primeiro ponto aqui, você tem aqui os nomes, que é para você entender. Eu coloquei isso aqui para ficar um pouquinho mais completo. Então, Satanás é aquele que significa no hebraico adversário, aquele que é opositor. Então entenda, ele vai fazer oposição a Deus, aos filhos de Deus, ok? Então ele vai estar sempre como opositor e tem os textos na Bíblia que ele aparece como opositor. Aquele texto que nós já estudamos em Neemias, sobre, na parte lá de Zacarias, quando Josué, nós vamos falar um pouco sobre isso aqui, o sacerdote Josué, Satanás estava ali, ou seja, para ali opor. Então ele estava fazendo o trabalho dele de opositor, tá bom? Mas também essa palavra diabo é acusador, caluniador. Veja que essas coisas ele faz de acordo com o seu nome, de acordo com o que ele é de fato. Então, ele foi um opositor a Jó e ele foi um acusador de Jó, tá bom? Então, acusador. Aí você tem outros nomes aqui, Beuzebu ou Baal-zebut, essa palavra aqui significa o Senhor das moscas, que faz referência a um Deus Ecrom, né? Está lá em Reis, 2 Reis, capítulo 1, versículo 1 a 6. Tá bom? No Novo Testamento, essa palavra Baal-zebut já veio como Beuzebu, tá? Que é o chefe dos demônios. E nós temos também aqui Lúcifer, que é o filho da alva, o filho da manhã, aquele que é o portador de luz, tá? Era o nome, digamos assim, original dele antes da sua queda. Ok, irmãos? Então, só para vocês entenderem essa questão dos nomes aqui, você pode pegar esse gráfico, ele está bem fácil da gente entender. E aí, o segundo ponto aqui é o que está aqui também, um ser criado, olha. Segundo ponto, um ser vivo, um ser real, um espírito criado, foi criado por Deus, tá bom? Ele ocupava uma posição extremamente exaltada, né? Era um querubim da guarda, segundo lá o que está em Ezequiel. Então, de fato, ele tinha essa posição bastante elevada, ok? E aí, nós temos aqui também falando que ele é um ser dotado de personalidade. Você sabe que para que alguém tenha personalidade, pelo menos esses 3 atributos têm que estar presentes. O intelecto, que é a capacidade de pensar, de raciocinar, isso ele tem bastante, essa capacidade de raciocinar, ele raciocina, ele pensa, mas ele também tem a sua vontade, tá bom? As suas vontades, quem tem personalidade tem as suas vontades, os seus desejos, tá? E ele tem também sensibilidade, que é no sentido de sentimentos, tá? Então, no caso de Satanás, é mais voltado para os sentimentos malignos, para o ódio, para a amargura, para a raiva. Aí você pode colocar aí depressão e todos esses males que existem no mundo também têm a sua origem. Eu falei aqui depressão, eu não quero que os irmãos entendam errado, tá bom, irmãos? Nós sabemos que é uma doença, mas assim como tem muitas coisas na Bíblia que é uma doença, como por exemplo a epilepsia é uma doença, mas tem a ação maligna por trás dela, né? Então, Satanás ele se utiliza disso, tá? Como a gente está falando de intelecto, então a gente entende que ele tem também o conhecimento, né? E é um conhecimento milenar, porque ele está aí desde que o mundo, digamos assim, existe, desde Adão e Eva. Então ele está acompanhando tudo o que acontece.
Por isso que, nesse sentido, é muito fácil, nessas reuniões onde se diz que esses espíritos aparecem, eles falarem o que eles querem sobre a vida das pessoas, porque eles estão observando as pessoas, irmãos. É isso que precisamos entender, para que a gente não confunda as coisas, né? Só para você entender. Então, ele é um ser vivo, um ser real. E aqui, na nossa continuidade, nós temos aqui, só para a gente complementar, ele diz aqui que ele conhecia a vida de Jó, né? Por isso que faz ele um ser perspicaz, ou seja, ele é alguém que observa a vida das pessoas, sabe da vida das pessoas, tá bom? Por isso que Paulo diz que nós não devemos ignorar os seus ardis, as suas artimanhas, porque elas são sofisticadas, tá bom? Tem um texto que ele diz claramente que ele teme que, assim como a serpente enganou a Eva, né, sejam também corrompidos os vossos sentidos para que vocês se afastem da simplicidade que há em Cristo Jesus, falando para os irmãos de Coríntios. Então, mostrando como está lá no gráfico do pastor Laurence Osso, o plano divino através do século, ele fala do veneno da serpente, ele fala da ação dessa serpente, desde o Éden até os dias atuais, que é exatamente afastar os homens de Deus. Ok? Não podemos esquecer disso. Agora, deixa eu falar de uma outra, dando continuidade nesse gráfico em conjunto com esse aqui. Aqui nós estamos falando da queda e ruína de Satanás, mas é no livro de Jó, tá bom? Essa queda que eu gostaria de falar com os irmãos está relacionado com a perda daquela posição exaltada que ele tinha, que Deus tinha dado. Então, ele é um ser dotado, assim como os anjos, dotado de livre-arbítrio, justamente para escolher, tá bom? E por causa da sua posição elevada, ele deixou seu orgulho pensar que poderia ser Deus. Está lá em Isaías 14, quando ele diz: subirei às mais altas nuvens, colocarei o meu ninho entre as estrelas e serei semelhante ao Altíssimo. Então isso mostra a exaltação de Satanás, tá bom? Quando ele se eleva, quando ele se exalta. Inclusive, alguns estudiosos pegam o texto de Apocalipse 12, 4, para falar também que mediante essa exaltação do diabo, ele traz a terça parte como o dragão, não é? Aí tem aquela figura do dragão com a sua cauda, trazendo a terça parte das estrelas do céu. Também estrelas está relacionada com anjos. Então, por isso que os estudiosos dizem que essas estrelas do céu seriam exatamente os anjos que ele traz na sua rebelião. Tá bom, irmãos? Porque o que Satanás fez foi uma rebelião. O texto de Ezequiel, se eu não me engano, 28, ou é 27, também fala sobre isso. Olha que coisa interessante. Na multiplicação do teu comércio, falando do querubim ungido, falando desse ser, desse personagem. Claro, nós entendemos aí que há a lei da dupla referência, tá bom, irmãos? Pesquise sobre isso aí, lei da dupla referência. O texto fala diretamente para o rei de Tiro, para o rei humano de Tiro, mas fala também para Satanás, porque tem coisas que não cabem para o rei de Tiro. Por exemplo, não tem como você dizer para o rei de Tiro que ele era o querubim ungido lá no jardim de Deus, que ele colocou, que Deus tinha colocado ele como querubim no jardim de Deus. Isso não se aplica para ele. Então é claro que Deus estava utilizando dessa figura do rei de Tiro para falar desse outro personagem. Então é chamada lei da dupla referência, porque está falando de duas coisas em dois momentos diferentes. Então, na continuidade diz: na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de ira. Comércio ali é troca. É o que a gente conhece anteriormente na nossa história como escambo, como faziam antes do dinheiro, fazia essa troca.
Não é isso, irmãos? E aí eu nunca me esqueci de uma expressão do nosso pastor, saudoso pastor Antônio Gilberto, quando ele fala claramente que Satanás é aquele que gostava de levar e trazer conversas. Ou seja, nos dias de hoje ele era aquele que faz as fake news, né? Ou que gosta de trazer confusão, contenda e coisas assim, tá? Tá bom, irmãos? É importante que a gente entenda isso para que você possa saber de como esse adversário age, tá? Então, na sua queda, ele realmente ele se exaltou, porque Deus tinha colocado ele numa posição elevada, mas ele se exaltou. Meus amados, eu quero dizer para vocês aqui de público que essa parte, para mim, é uma das mais complexas. Por quê? Porque, inclusive, eu lembro que numa discussão na faculdade, nós tratamos sobre esse assunto. Satanás é o criador do mal ou ele é o personificador do mal? Presta atenção que uma coisa é diferente da outra. Se ele foi o criador, e a Bíblia não dá margem para dizer que ele foi o criador, né? Ou se ele foi o personificador. Porque se ele foi o criador, então tudo surgiu nele, o mal. Se ele foi o personificador, ou seja, aquele que trouxe para si o mal, então significa dizer que o mal já existia. Alguns dizem que o mal existia em forma de conceito, mas de não aplicabilidade, ou seja, não de alguém que tenha absorvido o mal para si. Então, alguns dizem que esse ser, Lúcifer, na sua posição elevada, foi exatamente esse personagem que personificou, que absorveu o mal em si mesmo, tá bom? Inclusive, há um livro de um pastor muito conhecido na década de 90, um pastor conhecido de muita gente, né? A Síndrome de Lúcifer, onde ele conta que essa Síndrome de Lúcifer é algo que Satanás sentiu por ele ter absorvido o mal dentro dele, e fazendo isso ele se afasta de Deus, Deus o expulsa. Porém, essa mesma ideia, o que é que ele faz, irmãos? Ele traz para o ser humano. Porque a mesma ideia de exaltação, de se elevar, de se colocar acima de todos, foi a mesma ideia que ele trouxe para o homem. Olha, não foi assim que Deus disse. O que acontece é que se vocês comerem dessa árvore, do fruto dessa árvore, vocês serão iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal. O que é que Satanás estava dizendo ali? Vocês estão num nível baixo, vamos colocar assim. Mas comendo dessa fruta, vocês vão elevar o nível espiritual de vocês para chegar parecido com Deus, igual a Deus. Você entende, irmão? Então, essa mesma ideia que foi colocada no homem, ela vem perpassando as eras, os milênios e chegando até os dias atuais. Por isso que às vezes você vê aquelas manifestações de pessoas dizendo que estão acima da média, como aconteceu aí com um cantor aí, mas não é só um cantor, pregadores também têm essa mesma ideia. Irmãos, preste atenção numa coisa, se eu não me engano, é Filipenses 2. Paulo diz que nós tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, mas não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou. Jesus veio fazer o trabalho inverso do diabo. O trabalho do diabo é fazer com que você... Alguém até colocou aí um meme na internet, né, que Satanás foi o primeiro coach, o primeiro pregador coach, porque ele quer realmente te elevar. Mas ele quer te elevar
para te afastar, para nos afastar do nosso Deus. A ideia da Torre de Babel, a mentalidade da Torre de Babel, de colocar o nome célebre, de fazer uma torre que chegue até o topo dos céus, é esta mesma ideia do diabo. E é esta mesma ideia que está nos dias atuais. É exatamente por esse motivo que foi escrito lá aquele livro do Friedrich Nietzsche, do Super-Homem, porque a ideia é potencializar os poderes inatos do homem. Essa mesma ideia, preste atenção, essa mesma ideia vai ser colocada no período do anticristo. Porque, em tese, ele vai ser esse super-homem que Nietzsche falava e que as religiões esperam, que é exatamente o seu Messias. Essa ideia ele vai também trazer para o ser humano, dizendo que o ser humano é aquele que vai se elevar. Vai chegar uma era que você vai se elevar. Ideias satânicas que nós precisamos estar atentos. Tá bom, irmãos? Então preste atenção. Quais são os símbolos? Ponto 4 aqui. Quais são os símbolos? Então a Bíblia fala de alguns símbolos que são importantes. Exemplo, serpente. Quando fala de serpente, está falando de astúcia, de sagacidade, de veneno. Porque foi isso que a serpente lá do Éden fez com Eva. Embora aquela serpente personifica Satanás, ele é citado inclusive como sendo a antiga serpente. Por que antiga? Porque é aquela serpente lá do Éden, tá bom? Ele se personifica como uma serpente. E isso aí não é de se admirar, Paulo fala sobre isso. Nós vamos tocar num ponto aqui, ele se transforma até em anjo de luz. Então, ele se personifica numa serpente, tá bom? Para enganar, para destilar o seu veneno. Não esqueça que tudo isso que eu falei agora há pouco é esse veneno da serpente que vem perpassando as eras. E Paulo diz, eu temo que assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, também sejam enganados, corrompidos vossos sentidos, para que vocês se afastem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Atenção com isso, irmão. O negócio é muito sério. Mas também ele é chamado de dragão. Olha, amados, e aí há aquela discussão que as pessoas falam, mas a Bíblia tem muito mito e tal. A questão do dragão é um mito, é uma mitologia. Mas o mito é para falar de uma realidade. Ou seja, existe uma realidade descrita no mito, ou por trás do mito. Que é isso que a gente precisa entender, ok? Então, mas isso não exclui a realidade. Por quê? O dragão é aquele personagem monstruoso, o dragão é aquele personagem destruidor, tá bom? Então, a ideia aqui é falar da monstruosidade, a ideia é falar aqui da destruição de Satanás, tá bom? Da destruição que Satanás causa. Ok, irmãos? Então, só para vocês entenderem a questão dos símbolos. Outro ponto aqui, as suas atividades, que a lição também fala sobre isso, né? As obras de Satã. Então está aqui, ó, o livro de Jó e as obras de Satanás. Então está falando de dor e sofrimento. A própria introdução fala sobre isso, sobre tudo que ele causou, e é o que a gente vai estudar na próxima lição, quando fala do drama de Jó. Então fala do sofrimento que ele causou, tá? Ele provoca sofrimento nos seres humanos. Então, ele provoca um sofrimento sem precedente. Inclusive, eu tenho feito algumas ilustrações que têm até divergido um pouco do tradicional, do que os pintores, os artistas fazem, porque eu estou tentando mostrar um Jó mais bíblico, mesmo que seja triste de se ver. Ou seja, ele raspou sua cabeça, ok? Ele ficou magro. O Jó que a gente vê aí nos desenhos, eles são tudo, né, meio gordinho e tal. Gordinho não, mas pelo menos dado o sofrimento que ele passou, e ele mesmo testemunha, a minha pele se apegou aos meus ossos.
Ele não tinha vontade de comer, então ele ia emagrecendo, ele ia definhando, irmãos. Além disso, essas feridas, essas chagas, mostra lá que tinha bichos nessas chagas. A gente vai estudar sobre isso. Então, tudo isso está falando desse sofrimento, tá, que o diabo colocou em Jó. E aqui eu coloquei, irmãos, as suas atividades, para ficar em consonância com essa parte aqui. Então, as atividades dele, de Satanás, incluem as suas artimanhas, as suas emboscadas para enganar, que é esse texto que eu falei para vocês aqui, de Coríntios, que fala em relação à serpente. Então, Satanás faz isso, ele coloca artimanhas, e a gente precisa muito de ter esse discernimento do Espírito, para saber como é que Satanás age. Meus amados, por favor, não esqueçam disso. Talvez seja por esse motivo que muitas pessoas, elas estão naquele polo oposto lá que eu falei para vocês, de negação do inimigo. Por quê? Não estão vendo ele, mas a ação do diabo está no mundo. Há um livro, acho que é Hal Lindsey, se eu não me falha a memória, não é? Que ele fala sobre isso. Satã está solto. Então, para mostrar a ação do inimigo. E quando a gente fala de mundo, o que é que a gente está falando? Nós estamos falando do planeta Terra, do globo? Não. Estamos falando do mundo enquanto sistema. Então, esse sistema mundano é o palco de ação do inimigo. É lá que ele age. Exemplo, na medicina, na educação, na política. Ele está agindo em todas essas áreas, sim. Porque a corrupção está aí, irmãos, intrínseca. A corrupção está intrínseca nesse sistema. Então, ele está na medicina, na educação, no entretenimento, nas ideologias, nas filosofias. Tudo isso é onde ele age com os seus ardis, tá bom? Ele também provoca a morte e sofrimento, que é o que nós estamos falando aqui. Provocou a morte dos animais, ele provocou a morte dos servos de Jó e provocou a morte também dos filhos de Jó. Ok, irmãos? É muito interessante que esse poder foi tirado dele, porque a Bíblia mostra em Hebreus que Jesus se manifestou para destruir aquele que tinha o império da morte, a saber, Satanás. Satanás. E Jesus se manifestou para mostrar o seu poder acima de toda ação maligna. Glória a Deus por isso. Então, olha, agora, é bom lembrar que essas atividades o inimigo faz com a permissão de Deus, ok? Outra coisa, outra atividade que ele faz, porque aí entra aquilo que eu falei para vocês em relação ao nome. Preste atenção, em relação ao nome. Ele faz oposição, que é adversário, e ele faz acusação, que é o nome diabo. Então, nós temos aqui ele agindo como opositor e como acusador de Jó, acusando Jó de servir a Deus por interesse. Ora, ele te serve por interesse. É isso que ele quis dizer. Você cerca ele de bens, por isso que ele te serve, né? Então era uma acusação séria. No texto de Zacarias 3, 1 e 2 também está falando da oposição, porque diz, inclusive aquele texto é bem claro, eu acho que é um dos poucos textos, irmãos, que fala, porque assim, uma coisa que a gente precisa entender, a ação do diabo, ou a teologia de Satanás, não estava muito bem construída no Antigo Testamento. Ela ficou melhor construída, solidificada no Novo Testamento, tá? Mas no Antigo Testamento ainda nós temos poucas ações. Aqui em Jó é bem claro, nessa parte de Zacarias também, porque o que acontece? Nós estudamos sobre isso, lembra? Vamos só relembrar. O povo estava voltando do cativeiro,
mas o povo está voltando do cativeiro todo sujo. Então o sacerdote Josué, o Zacarias, ele tem uma visão do sacerdote Josué na presença de Deus com as vestes sujas. O sumo sacerdote Josué é aquele que iria levar os pecados do povo no sentido de solicitar o perdão de Deus dos pecados do povo. Só que o sacerdote está sujo, porque na realidade a nação estava suja. E aí é interessante, irmãos, porque você vê como esse adversário age na vida das pessoas. A Bíblia diz que Satanás estava junto dele para se lhe opor. Opor em que sentido? Porque ele estava sujo. Então, logicamente, Satanás estava querendo a permissão para agir na vida do sacerdote ou da nação. E isso ficou muito claro, nós estudamos. Porque, com certeza, Sambalate, Gesem e Tobias, eles estavam influenciados por esse personagem. E nós estudamos em Neemias que eles foram aqueles personagens que mais perturbaram a nação de Israel. Então você vê que ele está ali como opositor para achar brecha, para agir na vida das pessoas. É interessante, meus amados. Por isso que a gente precisa valorizar bastante o sacrifício de Jesus na cruz. Por quê? Porque no tempo de Josué, do sacerdote Josué, não havia um intercessor. O que foi feito foi um paliativo. Para quê? Para que Satanás não pudesse agir. Então foi dado para Josué vestes novas para ele vestir. Mas hoje, eu e você, olha que coisa maravilhosa, isso está lá em Hebreus. Nós podemos entrar no santuário, aleluia, pelo sangue do Cordeiro. O que é que significa isso? Porque nós hoje temos lá um sumo sacerdote que intercede por nós. E aí, o que é esse entrar? O escritor diz que a gente tem que ter intrepidez, coragem, para entrar no Santo dos Santos, em espírito, em oração, pelo sangue de Jesus. Aleluia! Que é o sangue que nos purifica de todo pecado. Veja que lá em Apocalipse capítulo 12, a Bíblia diz que os mártires e todos os cristãos venceram Satanás pelo sangue. De quem, irmãos? Sangue de Jesus. O sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Amém, meus queridos? Então, preste atenção. Essas são as ações do inimigo. Como opositor, como aquele que está no Novo Testamento, eu coloquei aqui, e é importante, eu me sinto feliz em ensinar isso. Uma vez essa mensagem estava tão clara na minha mente, eu tinha meditado sobre isso. Quando cheguei no culto, o dirigente nos chama para entregar a palavra final da noite. E eu aceitei porque a palavra estava dentro de mim e eu falei sobre isso daqui, sobre a peneira do diabo, sobre o cirandar do diabo. Porque é interessante, a Bíblia mostra que Satanás, Jesus revela isso, né? Pedro, Satanás pediu para cirandar na tua vida. Mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfalecesse. Irmãos, vocês sabem o que é essa questão da ciranda, né? No Antigo Testamento ficou muito claro isso. Para fazer a debulha do trigo, digamos assim, eles colocavam aquelas peneiras e jogavam, e o vento ia batendo, ia separando. Então, isso era o cirandar, isso era o crivar. O sentido ali é peneirar, é passar pelo crivo, é passar pela prova. Satanás estava pedindo para
cirandar para provar a Pedro. E de fato ele fez isso. Tanto é que ele negou a Jesus. Mas o nosso Cristo, ele é tão bom que ele diz o seguinte: olha, eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfalecesse. Como quem diz, tu vais passar pela ciranda do diabo. E todos nós podemos, irmãos. Ok? Mas nós temos que ter a certeza que o nosso Jesus é o sumo sacerdote que diz: eu estou rogando ao Pai para que a fé de vocês não desfaleça. Irmãos, eu estou falando isso daqui na autoridade do nome de Jesus, que nesses últimos dias que antecedem a volta de Jesus, Satanás ele vai cirandar na vida de muita gente. E você precisa, eu que estou ensinando aqui, porque não adianta. A Bíblia diz, tu ensina aos outros e não ensina a ti mesmo. Então eu estou dizendo isso para mim. Preciso estar firme, porque Satanás vai cirandar. Talvez você seja daqueles da teologia, não, comigo não. Eu estou te mostrando biblicamente, porque ele pode fazer isso. Mas não se esqueça que nós temos um sumo sacerdote que intercede por nós, pela nossa fé, porque isto é a prova da nossa fé. É a prova da nossa fé. Vamos sim ser provados, meus irmãos. Vamos sim ser provados. Pedro fala sobre isto, porque o que Deus quer é que a nossa fé seja refinada como ouro, aleluia, como ouro puro. Essas provações são uma forma de nós termos a nossa fé refinada como ouro puro, aleluia. Louvado seja Deus. Eu falo isso porque eu sei do que eu estou falando, meus irmãos. Sei do que eu estou falando. E sei que vai vir muita tribulação aí pela frente. Podem dizer que a gente é alarmista, porque tem uns, né? Os da teologia da prosperidade, que querem dizer, não, nós vamos conquistar o mundo. Deus nos colocou aqui para conquistar o mundo. Por que Jesus não fez isso lá atrás mesmo? Interessante, não é? Porque o que ele queria era trazer o reino espiritual. Ele disse, o reino de Deus já está entre vocês. Aleluia. Porque é isso aí que interessa. Ele sabe que futuramente ele vem para implantar o reino dele aqui. Então por que você está querendo conquistar o mundo, se quem vai conquistar o mundo quando ele voltar é Cristo? Vamos atentar para isso. Tudo bem, meus amados? Olha só, meus queridos. As atividades do inimigo incluem também essa transformação. Porque é dito lá em 2 Coríntios 11, 14, quando diz lá que não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Olha, de novo a questão do engano. Por que nós precisamos ter nossa fé firmada? Porque a Bíblia mostra que os falsos profetas também vão se transfigurar, como se fossem pessoas que estão realmente pregando o Evangelho, mas estão enganando. Meus irmãos, a questão vai ser muito séria. Nós precisamos estar atentos em relação a isso, ok? Eu tenho que dizer para os irmãos essas coisas, porque esse engano, irmãos, que vem aí, vai ser muito sério. Vai ser muito sério. Olha só, as atividades do inimigo também incluem a tentação, que significa essa incitação ao erro. Tem mais ou menos essa ideia do peneirar, incitar o erro, como no caso de Eva, tá bom? Como no caso de Davi, o recenseamento, está lá. Irmãos, está tudo aqui dentro das referências, 1 Crônicas 21, 1. O próprio diabo incita. Eu sei que você pode dizer, mas irmão Enomi, lá em Reis diz que foi Deus. Meu amado, mesmo caso de Jó, mesmo caso de Jó.
Jó pensava que era Deus que tinha feito isso, mas na verdade foi Satanás. Porém, sob a permissão de Deus. Então o que acontece é que quem faz essa incitação é Satanás sob a permissão de Deus. Nenhum problema de contradição, nenhum problema, tá bom? No caso de Jesus também nós temos a tentação, onde ele faz essa tentação em vários níveis, E aí eu quero dizer uma coisa para vocês, se o nosso mestre foi tentado, por que você acha que nós não seremos também? Já que a Bíblia diz que o discípulo não é maior do que o mestre, tá bom? Então, se Jesus foi tentado, também seremos tentados. Se Jesus foi ao deserto, também nós iremos ao deserto. Deserto é aquele lugar que a gente diz assim, espiritualmente, ele tem uma simbologia muito interessante, porque ele fala de um lugar onde não tem nada, a não ser serpentes e escorpiões, a não ser paradoxos, contradições, de dia muito quente, de noite frio. Esse é o deserto. É um deserto onde nós somos provados. E nós vamos só, viu? Presta atenção. Não adianta ir acompanhado ao deserto, não. A sua esposa, o seu esposo não vai com você para o deserto. O seu pastor, o seu líder não vai com você para o deserto. É você que vai ao deserto sozinho, para ser tentado. Mas saiba de uma coisa, depois da tentação, vem os anjos para nos servir. Depois da tentação vem o refrigério. Aleluia. Isso é o que nos alegra, é o que nos conforta. Amém, meus queridos? E aqui, meus queridos, também no segundo ponto está falando, né? Questão da acusação, olha, esse ponto combina com esse aqui, tá? O diabo é capaz de infligir dor e sofrimento, não só isso, mas ele também acusa, nós já falamos sobre isso, e também ele tenta, que é o que nós mostramos aqui. A tentação de Jesus prova isso, tá bom? E aí nós temos, meus amados, o terceiro tópico, que fala de Jó, o livro de Jó e o ocaso de Satanás, ok? A queda e ruína de Satanás. Antes de falar desse ponto aqui, eu quero falar sobre como nós devemos combater o nosso adversário. Esse ponto não está na lição, mas é importante a gente colocar em prática. Olha aqui, como combater o nosso adversário. Primeiro, usando as armas de nossa guerra, Efésios 6, já falando para os irmãos. Meus amados, lembrando para você que essas armas da nossa guerra, elas são Jesus em nós, porque Ele é a nossa verdade, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa justiça, diz a Bíblia que Ele se fez justiça de Deus em nós, Ele é o escudo da fé, Ele é a nossa fé, autor e consumador da nossa fé, Ele é a espada do Espírito, o Logos divino, o Verbo divino. Tudo por Ele e para Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é a palavra de Deus, é aquela espada aguda que sai da boca daquele personagem que está lá em Apocalipse capítulo 19, que vem montado num cavalo branco. Aleluia, é Cristo. E Ele é também a nossa salvação. Então não se esqueça disso. Espiritualmente, quando você veste as armas da sua batalha, da sua guerra, você está se revestindo de Jesus na tua vida. E isto é o diferencial. Presta atenção. Tem muita gente se revestindo de si mesmo, do seu ego, da sua intelectualidade, da sua capacidade, da sua suficiência. Quando a Bíblia diz que a nossa suficiência vem de Cristo, então é dele que eu me revisto. Aleluia! Porque assim eu tenho chance de vencer um inimigo que é maior do que eu e você. Mas se for com armas carnais, a gente não vence. Por isso que Efésios 6 começa logo dizendo que as armas, que nós não lutamos contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principados. Então a minha luta não é contra o irmão.
Se alguém se levantar contra você, se alguém caluniar você, se alguém fizer alguma coisa contra você, entenda que a guerra é espiritual, porque muito provavelmente essa pessoa está influenciada por uma ação maligna. Tá bom? Então olha só, como combater o nosso adversário? Orando o tempo todo, Efésios fala isso. Nós nem temos tempo para falar aqui do poder que há na intercessão, na oração, mas é o tempo todo. Esse tempo todo significa o quê? Que eu tenho que estar no meu quarto 24 horas por dia ajoelhado? Certamente não. Mas onde eu vou, para onde eu estou, no mundo que eu estou orando no meu espírito, porque Deus também ouve essas orações. Eu acho muito importante o crente ajoelhar-se e orar. E até às vezes, como a gente faz quando a luta está grande, não é? Você coloca o rosto no pó, meu irmão. É maravilhoso isso. Mas tem vezes que você não pode. Quer ver uma coisa? Será que Jonas poderia se ajoelhar e orar? Mas ele estava lá todo entranchado no ventre do peixe. Mas fez uma oração abençoada e Deus ouviu. Orando o tempo todo. Outra coisa, como a gente combate o nosso adversário? Pela palavra de Deus, que é a palavra do testemunho. Está lá em Apocalipse 12, eu gosto muito desse texto. Eles o venceram, falando de Satanás, eles o venceram por causa do sangue. Por causa do sangue está aqui também, coloquei. São essas duas coisas importantes. O sangue, porque a Bíblia diz claramente sobre isso, que ele destronou principados e potestades e os expôs à vergonha, triunfando sobre eles na cruz. Então é pelo sangue de Cristo. Tá? E pela palavra do testemunho, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus em nós, como um testemunho vivo do poder transformador do Evangelho de Jesus. Glória a Jesus. Então, olha, resistindo aos seus ataques, Tiago 4, 7. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas, meus amados, uma coisa precisa ficar clara. Você não vai resistir se você não tiver as armas da sua guerra. As armas de Efésios 6. Na sua força você não vai resistir. Precisamos dessas armas para resistir ao adversário. Outra coisa, que foi aquilo que eu disse para os irmãos. Crendo que nossa vitória já foi conquistada na cruz. Diz a Bíblia nesse texto de Colossenses que ele riscou a cédula que era contra nós e cravou ela na cruz. Cravou no sentido de que as suas mãos e pés foram cravadas. Tá? Ou aqui, como você quiser. Foram cravadas. E diz que ele triunfou sobre principados e potestades, expondo-os à vergonha, triunfando sobre eles na cruz. Alguns estudiosos falam de um contexto histórico desse versículo que eu acho muito lindo, não é? Quando alguém, um general, um imperador, um rei, ele vencia uma batalha lá do inimigo, ele pegava aqueles inimigos, pegava os guerreiros e trazia. Então, quando ele trazia, ele dava uma volta na sua cidade para mostrar os inimigos que aquele rei conquistou. Então ele estava expondo publicamente para todos, para mostrar que ele venceu aquele adversário, aquela nação. Foi assim que Jesus fez. Aleluia! Ele venceu os principados e potestades, expondo-os à vergonha. Eu quero dizer uma coisa que um professor meu falou na faculdade, que ficou gravado na minha mente. Eu fazendo o artigo final para entregar, e a gente falando de algumas coisas de Deus, e ele disse, irmão Enomir, se nós soubéssemos e aplicássemos
o significado da cruz de Cristo em nossa vida, nós nunca teríamos nenhuma derrota. Porque Satanás, ele sabe do que significa o que Cristo fez na cruz em relação a ele, a derrota dele. Mas muitas vezes nós não sabemos o que é que isto significa para nós. Então, que nesta tarde nós possamos nos apossar do que Cristo fez na cruz, vencendo principados e potestades e expondo eles à vergonha. Sabe, meus amados, acredito que é por isso que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz claramente: o Deus da paz, em breve, esmagará Satanás debaixo de vossos pés. Só atente para isso, porque tem gente que gosta de desafiar o inimigo. Não é isso que o texto está dizendo. É o Deus, o nosso Deus, vai usar os nossos pés para esmagar. No sentido espiritual de vitória, é a vitória da igreja sobre Satanás. É isso que o texto está dizendo. Aleluia. Meus amados, para a gente encerrar, nós temos aqui o ocaso de Satanás, a queda e ruína de Satanás. Esse texto, essa parte toda, está falando de como Satanás ele perdeu todos esses ataques, toda essa sua investida em relação ao personagem Jó, como ele foi derrotado. E aí é que eu quero encerrar com essa parte aqui, graças a Deus que esse gráfico, ele combinou com tudo que está aqui. Mas eu quero encerrar com uma parte mais escatológica, ok? Porque essa parte, ela trata do que é que vai acontecer com Satanás no futuro, em relação à escatologia, os eventos finais relacionados ao diabo. Então, primeira coisa aqui, ó, a expulsão, a guerra celestial, que está lá em Apocalipse capítulo 12, 7 e 12. Então ele está falando de uma guerra nos céus, onde Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. Olha aí, de novo a figura do dragão, né? O dragão ali representando o diabo, como o diabo, tá? E a Bíblia mostra que essa guerra, nessa batalha, ela acontece no céu, não no céu de Deus, mas nesse céu sideral, digamos assim, que é onde Satanás está agindo. Lembra, Efésios 6? A nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades das regiões celestiais. Está falando claramente. A gente não precisa mais dizer nada sobre isso, porque tem gente que prega que o diabo está lá no inferno. Não, irmãos. Ele está agindo nessas regiões. Nessas regiões. Não é no céu de Deus, mas é, digamos assim, se eu for usar uma linguagem de Paulo, Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, podemos dizer que ele está agindo até o segundo céu. Então, essa guerra acontece nesse nível. E aí, ele é expulso, lançado à terra, que alguns dizem que isso já aconteceu, mas nós vemos isso ainda para um futuro, né? Para acontecer no futuro. Então, olha só, outro evento relacionado ao diabo. O dragão, Satanás, empodera a besta. Veja que, lançado aqui na terra, estará acontecendo a ascensão do anticristo. E o anticristo nada mais é do que esse personagem, esse homem que vai aparecer aqui na terra, mas usado exatamente por Satanás. Alguns dizem até possuído pelo diabo, né? Eu não posso fechar essa questão, mas dizer que ele vai estar sendo usado, porque a Bíblia diz que ele deu poder à besta, o dragão dando poder para a besta, tá bom? Isso é bem simples de entender. Porém,
em Apocalipse capítulo 20, versículo 2, já fala que o dragão, ou Satanás, é aprisionado por 1000 anos, que é depois que começa o milênio, né? Ou antes do milênio. Ele é preso, aprisionado, e aí começa o milênio. Também, ainda nesse milênio, ele vai ser solto, mas aí ele é lançado também definitivamente. Olha, o dragão é solto e faz rebelião contra Deus. No final do milênio, tá? Satanás vai ser solto, vai causar uma última rebelião, mas é algo rápido, porque a Bíblia diz que fogo desce do céu e destrói, né? Destrói aquela rebelião, e ele é lançado, olha, eternamente no lago de fogo. Apocalipse 20, 10. Aí se cumpre o que Paulo disse: o Deus esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Ou seja, isso vai acontecer aqui definitivamente, porque o nosso Deus, ele é todo poderoso, ele está acima de tudo e de todos, tá bom? Meus amados, eu encerro aqui esse estudo, agradeço vocês terem ouvido, terem participado até agora. Nós temos aqui alguns irmãos, né, comentando, graças a Deus. Eu vou depois responder. Eu não paro aqui, irmãos, para responder, para a gente não perder muito o raciocínio do estudo, tá bom? Mas eu faço questão de responder aos irmãos. Eu agradeço aos irmãos que dão as suas contribuições falando, né, sobre o trabalho que a gente está fazendo. E tudo isso é para a glória e honra do nome do Senhor, que o nome do Senhor seja engrandecido. É isso que nós queremos, que o nome dele seja engrandecido. E nós somos aqui apenas seus servos para cumprir as suas ordens, o que ele desejar que nós façamos. Eu agradeço os irmãos que estão aí. Peço a você que compartilhe esse estudo. Eu sei que em alguns momentos aí eu me emocionei, mas é porque eu realmente tenho dito que eu quero sentir a palavra de Deus dentro de mim. Eu quero sentir o Espírito Santo falando através da minha vida. Não é só o estudo, porque você pode estudar todos os compêndios, todas sabe, a parte técnica do estudo da teologia, mas se não tiver o Espírito Santo nos orientando, falando ao nosso coração, meu amado, a nossa aula vai ser seca, vai ser oca, não vai ter nenhum proveito, tá bom? Então eu agradeço os irmãos, que nós possamos, irmãos, colocar em prática isso, saber que o nosso adversário é real, mas saber que ele já foi vencido por Cristo na cruz do Calvário e será vencido brevemente quando ele for lançado definitivamente no lago de fogo para nunca mais tentar ninguém. Agora, fique atento, porque no texto de Apocalipse 12, ele diz claramente que sabe que pouco tempo lhe resta. O que é que uma fera acuada faz, meu amado? Ela vai espernear, não é isso? Então Satanás vai fazer isso. Nos últimos dias ele vai espernear, porque ele sabe que ele tem um curto tempo, um curto espaço de tempo para agir até ser lançado definitivamente no lago de fogo. Amém, meu querido? Deus lhe abençoe, que nos dê uma semana de vitória em nome de Jesus. Amém.